Bem-vindo, bem-vinda, está no ar o Camarote 21. Hoje com uma edição especial sobre Alexander von Humboldt, o naturalista alemão considerado um gênio de múltiplos talentos. Alexander von Humboldt se via como um aventureiro. Ele realmente cultivava essa imagem de aventureiro ousado. Ele foi a melhor máquina de publicidade de todos os tempos. Saiba tudo sobre Humboldt e como ele mudou a imagem da América do Sul perante o mundo. Ninguém o conhece tão bem quanto ela. A historiadora alemã Andrea Wulff é considerada a especialista quando o assunto é Alexander von Humboldt. 2019 marca os 250 anos de nascimento do naturalista alemão. A nossa equipe foi ao encontro de Andrea em Londres, no Instituto Royal, uma das instituições educacionais mais importantes do Reino Unido. Durante 10 anos, Andrea Wulff fez uma longa pesquisa sobre Humboldt. Ela escreveu 2 livros, o mais recente é um grande volume ilustrado sobre a famosa expedição de Humboldt pela América do Sul. Das dificuldades que ele teve durante as viagens, aos encontros, descobertas e registros que mudaram a imagem do continente. Alexander von Humboldt com certeza foi um dos grandes cientistas da época dele. De todas as épocas também? Ele foi o cientista mais famoso da época e acho que está passando por um bem merecido renascimento na atualidade. Porque a visão dele, a forma como ele une arte e ciência, como ele diz que precisamos usar a nossa imaginação e os nossos sentimentos para entender a natureza, tudo isso é muito relevante hoje, pois estamos lidando com as mudanças climáticas. Ninguém hoje se atreve a falar sobre o milagre da natureza, a beleza vulnerável do nosso planeta. Mas isso era o que Humboldt fazia e poderíamos muito bem usar hoje em dia. A bit of that we could probably use today. Alexander von Humboldt nasce em 1769 em Berlim. Vindo de uma família rica, após uma breve carreira como funcionário público, ele realiza um sonho graças a uma herança e embarca na grande aventura de sua vida. Com quase 30 anos, Humboldt parte para a América do Sul juntamente com o naturalista francês Aimé Bonpland. Ele coleciona plantas, coleta animais desconhecidos e é o primeiro a alcançar o cume do Chimborazo, quase pelo menos. O vulcão nos Andes era considerado na época a montanha mais alta do mundo. Tempos depois, Humboldt escreve 29 livros sobre essa viagem. Ele realmente cultivou essa imagem de aventureiro ousado. Ele era a melhor máquina de publicidade de todos os tempos. Escrevia cartas da América Latina, longas cartas para seus amigos e depois terminava dizendo: "Eu não me importaria se você as enviasse ao jornal." Então, quando ele voltou da viagem, todo mundo já tinha ouvido falar de suas aventuras. Isso fez parte da autopromoção dele. Humboldt teria escrito cerca de 30.000 cartas. A sorte foi que o ministro dos Correios da Prússia o isentou da franquia de postagens. Em suas crônicas e cartas, Humboldt descrevia as mais diferentes aventuras, como quando quase morreu em um naufrágio durante uma expedição pelo rio Orinoco. Ele narra as difíceis caminhadas, os pés ensanguentados, as doenças e os mosquitos. Mas, acima de tudo, descreve a beleza e a riqueza cultural dos países pelos quais passou. Ele voltou da América Latina com um retrato completamente novo das civilizações antigas. Explicou que essas antigas civilizações sul-americanas haviam sido culturas muito sofisticadas, com idiomas ricos e arquitetura sofisticada. Assim, ele influenciou muitos estudiosos que começaram a estudar essas civilizações.
Seus contemporâneos, como o poeta Johann Wolfgang von Goethe, valorizavam muito a troca intelectual com Humboldt. Ou o presidente americano Thomas Jefferson, que se correspondeu durante anos com ele. Charles Darwin, o grande naturalista britânico, afirma que Humboldt o inspirou a escrever a sua obra principal, A Origem das Espécies. Os europeus realmente menosprezavam o Novo Mundo. Com essa nova visão de mundo, ele influenciou bastante Simão Bolívar. Eles se conheceram em Paris em 1804, justamente quando Humboldt voltou para a Europa, e Bolívar disse depois que Humboldt, com seus escritos, despertou a América do Sul. As descrições de Humboldt da América Latina eram tão vívidas e tão bonitas que ele deu aos colonizados a confiança necessária para lutar pela independência. Simão Bolívar, o herói da independência, se sentiu encorajado por Humboldt a lutar contra o domínio colonial espanhol. Para poder fazer sua jornada pela América do Sul, Humboldt tem primeiro que obter a permissão do rei espanhol e recebe um passaporte para poder entrar nas colônias. Quando chega lá, fica em choque com a arrogância e a brutalidade dos governantes coloniais com os habitantes locais. Será que ele tinha consciência do privilégio que tinha por ser rico e europeu? Eu não sei se ele veria da forma como vemos hoje. Devemos sempre ter em mente que essas figuras históricas viveram no tempo delas. O que eu posso dizer é que ele era diferente de outros europeus que viajavam pela América do Sul. Ele não via os povos indígenas, por exemplo, como selvagens ou bárbaros. Pelo contrário, Humboldt os respeitou, foi guiado por eles. Ele percebeu rapidamente que os indígenas conseguiam se movimentar pela selva de uma maneira completamente diferente. Então, os descreveu como os melhores observadores da natureza, os melhores geógrafos que ele já havia conhecido. Ele também analisou todos os idiomas e depois afirmou: não há um idioma na América do Sul por meio do qual não possamos expressar ideias filosóficas europeias abstratas. Já na primeira grande expedição, quando ele viaja de barco pelo Orinoco, o quarto maior rio da América do Sul, Humboldt ignora todos os protestos dos guias locais e saqueia uma sepultura, tudo em nome da ciência. Humboldt era um homem de seu tempo, comprometido com o iluminismo, dedicado de forma obsessiva à pesquisa, algumas vezes sem levar os outros ou ele mesmo em consideração. Ele vai ao limite, tudo em nome da pesquisa. Juntamente com sua pequena caravana, ele escala o Chimborazo, embora não esteja preparado o suficiente para isso. Com calçados pouco resistentes, pés ensanguentados e sem luvas, eles quase chegam ao topo, a quase 6.000 metros de altitude. Até então, nenhum europeu havia subido tão alto. Humboldt usa a técnica do desenho para transmitir tudo o que observou lá de cima. O famoso diagrama transversal do Chimborazo não ilustra apenas as diferentes zonas climáticas e vegetais. Humboldt também apresenta uma compreensão completamente nova das interações da natureza. Ele criou um novo conceito de natureza. De acordo com ele, a natureza é uma rede viva, um grande organismo interconectado onde tudo interage de alguma forma, do menor inseto à árvore mais alta. Ele descreveu a Terra como um organismo vivo, e é isso que eu quero dizer com o título da biografia A Invenção da Natureza. Até então, a natureza era muito mais vista como um sistema mecânico e não como um organismo vivo. No século XIX, a ideia de natureza como um organismo vivo em que tudo está conectado era uma novidade. Humboldt também adverte que o ser humano é um perigo para a natureza. Ele queria que as pessoas não apenas entendessem, mas também sentissem.
Segundo Andrea Wulf, devemos retomar essa linha de pensamento em todos os debates atuais sobre mudança climática. Nós temos capacidade para isso, apenas não é aceito. No mundo científico, por exemplo, os pesquisadores não se permitem escrever sobre sentimentos e emoções em artigos científicos. Se você conversar com cientistas, a maioria vai dizer que escolheu essa profissão porque ama a natureza. Por isso, eu acho que é possível. É realmente hora de ousar e voltar a falar sobre isso nos debates. Vou dar um exemplo já conhecido. Em todo debate sobre mudanças climáticas, tendemos a falar sobre estatísticas, sobre a crescente acidez dos oceanos, mas não falamos sobre a beleza das ondas. Of the oceans, but we don't talk about the beauty of wild waves. Todos sabemos como a produção de petróleo é terrível para o nosso planeta, mas é a fotografia de um pássaro encharcado de óleo que talvez nos faça parar. O livro A Invenção da Natureza não é apenas uma visão geral da vida, viagens e ideias de Humboldt. A biografia também é uma história de aventura emocionante e repleta de imagens interessantes. Wherever Humboldt and Bonpland turned during those first weeks in Comana, something new caught their attention. The landscape held a spell over him, Humboldt said. The palm trees were ornamented with magnificent red blossoms. The birds and fish seemed to compete in their kaleidoscopic hues. And even the crayfish were sky blue and yellow. Pink flamingos stood one-legged at the shore, and the palm's fanned leaves mottled the white sand into a patchwork of shade and sun. There were butterflies, monkeys, and so many plants to catalogue that we run around like fools. Even the usually unruffled Bonpland said that he would go mad if the wonders don't stop soon. Mas como se aproximar de uma figura como a de Humboldt? Andrea Wulf não apenas pesquisou em arquivos e bibliotecas de diversos países, mas também seguiu os passos de Humboldt. Uma das coisas mais legais ao escrever um livro sobre um explorador é poder viajar pelo mundo. Obviamente, tudo em nome da pesquisa. Eu me diverti muito seguindo os passos dele. Foi uma ótima desculpa para ir para a América Latina, onde nunca tinha estado antes. Não sei como outros escritores fazem, mas eu não consigo descrever um cenário que não vi pessoalmente. Como eu não sou uma aristocrata prussiana rica, não poderia ficar viajando por 5 anos, tive que optar. Então, escolhi subir os Chimborazo. We are on the Chimborazo at 5,000 meters, and I'm here because Humboldt came here, and it was here on the Chimborazo that he came up with his vision as nature as a unified whole. So this is really the moment where he has his epiphany. He goes a bit higher up. I'm giving up here at 5,000 meters. Foi um momento espetacular. O tempo lá poderia estar terrível, mas nós tivemos sorte. Foi tudo perfeito. Teve um momento em Antisana, um outro vulcão, onde encontramos a cabana em que Humboldt havia passado a noite. Isso a 4.000 metros de altitude. 6 anos depois, Andrea volta ao Antisana acompanhada de Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha. Ele a convidou para fazer parte da delegação durante uma viagem pela América do Sul. Em fevereiro de 2019, Steinmeier abre o chamado Ano Humboldt, em comemoração aos 250 anos de nascimento do naturalista. E quem mais indicada para uma jornada em busca dos passos de Humboldt do que a pesquisadora que tirou o aventureiro alemão do esquecimento? Se 8 anos atrás, quando eu estava sozinha, sentada em uma sala de arquivo tentando entender a horrível caligrafia de Humboldt, alguém me dissesse que em 2019 eu estaria em Quito ouvindo o discurso do presidente da Alemanha sobre a relevância de Humboldt para o debate ambiental, eu jamais acreditaria. Foi um momento muito importante para mim, de arrepiar. Porque para mim, Humboldt é tão importante. Foi ele quem há mais de 200 anos já alertava sobre a destruição do meio ambiente. Acho maravilhoso vê-lo ser lembrado no debate atual. More than 200 years ago, and to see him being used for this argument again, I think is just wonderful.
Vendido em 27 países, o livro A Invenção da Natureza já é best-seller mundial. E Andrea Wulf, especialista em Humboldt, já recebeu diversos prêmios, é convidada para inúmeros congressos, palestras, programas de TV. Ela também faz parte da comissão do Fórum Humboldt, o novo Museu das Culturas do Mundo, que deve ser inaugurado em 2020. Erguido onde antes ficava o Palácio de Belém, o novo espaço que mistura a arquitetura barroca e moderna deve abrigar as coleções de arte não europeia de Belém. Se Andrea Wulf fosse encarregada de organizar exposições no Fórum Humboldt, como faria? Well, first of all, I'm glad I'm not a curator, just a historian, so I don't have to... Ainda bem que não sou curadora, apenas historiadora, então não é a minha função. Mas acho que eu escolheria algo que tivesse a ver com essa conexão entre arte e ciência, essa ponte que esquecemos completamente. Nós tendemos a traçar uma fronteira entre arte e ciência, vemos como duas disciplinas diferentes, mas Humboldt as unia. Acho que é o que realmente está faltando no momento, e não só por causa do Alexander. Também tem o Wilhelm, ambos tinham o sobrenome Humboldt. Por isso, acho que deveria haver no fórum algo relacionado à linguagem, poesia, ciências, artes, tudo junto. Wilhelm von Humboldt, irmão mais velho de Alexander, era quase tão conhecido em sua época quanto o irmão, mas como estadista e teórico da educação. Ambos viveram a infância no Palácio Tegel. O pai faleceu quando eles ainda eram crianças e a mãe foi responsável pela educação dos Humboldt. So they were very different already as children. Desde crianças, eles eram muito diferentes um do outro. Ambos diziam que tiveram uma infância infeliz. A válvula de escape de Wilhelm foram os livros de história sobre a Roma Antiga e a Grécia. E de Alexander, a floresta em Tegel para colecionar pequenos insetos. Depois, quando jovens, eles não eram muito próximos um do outro. Wilhelm criticou Alexander quando ele foi morar em Paris. Ele disse: "Você está esquecendo o seu lado germânico." À medida que vão ficando mais velhos, há uma mudança realmente maravilhosa. E eles se tornam muito próximos, começam a trabalhar juntos. Quando se observa o trabalho de Wilhelm sobre linguística, ele faz exatamente o que Alexander faz com a natureza. Vê a língua como um organismo vivo. Wilhelm, o prussiano estudioso, Alexander, o cosmopolita. Apenas o mais aventureiro realmente ganha fama mundial. Para Alexander, Berlim era muito antiquada, por isso centrou sua vida durante muitos anos em Paris e em outros locais pelos quais viajou, como Estados Unidos e Rússia. E embora tenha tentado por muitos anos, ele não conseguiu ir à Índia porque não obteve permissão do rei britânico George IV. Até hoje, ninguém coleciona tanta homenagem, seja em forma de monumentos, nome de cidades, rios. Humboldt é uma celebridade na costa oeste da América do Sul. Tem uma espécie de pinguim chamada Humboldt, um lírio e até uma cratera na Lua que leva o nome dele. É estranho quando você vai aos Estados Unidos e quase ninguém conhece Alexander von Humboldt. Há tantos lugares com o nome dele lá. Existem, por exemplo, 13 cidades, 4 condados, uma baía, um rio e uma universidade com o nome dele. Tem até o queijo Humboldt. Alguns jovens de 20 e poucos anos conhecem o nome dele porque dizem que a melhor maconha vem do condado de Humboldt. Ou seja, eles ouviram falar sobre ele, mas não sabem quem é. Há 150 anos era bem diferente. Em 1869, 10 anos após a morte de Humboldt, ele foi bastante celebrado mundialmente. Mas por que ele ficou durante tanto tempo no esquecimento? Não existe uma única grande descoberta ligada ao nome de Humboldt. Ele não desenvolveu nenhuma teoria da evolução ou descobriu alguma lei natural. Ele veio com a ideia de que a natureza é uma rede de vida.
Nós tomamos essa ideia como algo tão certo que esquecemos o homem por trás dela. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é a maneira dele de fazer ciência dizendo, sim, por um lado é preciso examinar tudo, mas por outro também é preciso usar a imaginação. Isso não era mais aceito no início do século XX. E por último, mas não menos importante, nos territórios de língua inglesa há um forte sentimento contra o que é alemão por causa da Primeira Guerra Mundial. Esse foi um momento em que ele foi um pouco empurrado para fora da memória pública. Muitas das ideias de Humboldt parecem estar atuais novamente, não só porque estamos vivenciando um acúmulo de catástrofes climáticas, mas também porque cada vez mais pessoas se perguntam o que é preciso fazer para evitar uma catástrofe ainda maior. Jovens ativistas se unem em torno da causa. Há 200 anos, Humboldt já sabia que a intervenção humana na natureza poderia ter consequências terríveis. There's a moment in his diary in 1801 when he's in Latin America. Há um momento no diário dele no ano de 1801, quando Humboldt está na América Latina, onde ele escreve que um dia poderemos viajar para planetas distantes e, se fizermos isso, levaremos nossa mistura letal de ganância, arrogância e violência conosco e deixaremos esses planetas tão devastados da mesma forma que fizemos com a Terra. Eu acho que ele pressentiu o que está prestes a acontecer. Em 1832, ele diz: existem 3 maneiras pelas quais os humanos podem interferir no clima: desmatamento, irrigação e grandes massas de vapor e gás dos centros industriais. Isso em 1832. Foi muito profético. So that was Sounds like a prediction. pretty prophetic, yeah. Quando Andrea Wulf concluiu o livro A Invenção da Natureza, achou que já soubesse tudo sobre Humboldt, até que a Biblioteca Estatal de Berlim compra os diários de Humboldt, que até então não estavam disponíveis ao público. Depois disso, ela sabe que a história dela com Humboldt está longe do fim. There is actually one moment I can tell you exactly when I decided that I had to write a second. Realmente, há um momento exato em que decidi que eu tinha que escrever um segundo livro sobre Humboldt. Foi quando os lendários diários da América do Sul foram comprados. Até então, eles estavam em posse privada, mas no final de 2013 foram comprados pela Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano. And they were made available online. So this was the moment when the Um ano depois, eles foram disponibilizados para consulta online. Na época, eu estava entregando o manuscrito de A Invenção da Natureza. Eu não precisava das informações dos diários em termos de conteúdo, porque eu tinha tido acesso às transcrições. Mas ver as páginas reais, 4.000 páginas com centenas de pequenos esboços e desenhos, naquele momento eu sabia que eu tinha que fazer um livro para mostrar o lado artístico de Humboldt. Ele não entendia a natureza apenas intelectualmente, mas também visualmente. Então, decidi produzir um tipo de história em quadrinhos, um diário ilustrado da expedição de Humboldt para mostrar o material dele. journey of discovery or whatever it is, but something that would show his stuff. O livro ilustrado, feito em parceria com a ilustradora Lilian Melcher, não apenas resume a grande viagem de Humboldt à América do Sul, mas também conta sobre o encontro com os povos indígenas, o fascínio pelo belo na natureza, as descobertas e as observações sobre a catástrofe climática causada pelo homem. A publicação contém vários desenhos e textos originais de Humboldt. De certa forma, ele se tornou o terceiro colaborador. Eu escrevi, a Lilian desenhou, mas em todas as páginas há algo que Humboldt fez. Seus manuscritos, gravuras, exemplares originais de plantas, mapas, a caligrafia dele está por todo o livro. Handwriting is everywhere in this book. Andrea Wulf passou 10 anos estudando Alexander von Humboldt, pesquisando em arquivos, bibliotecas e coleções. Ela seguiu os passos dele para reviver o que Humboldt viu e sentiu quando contava sobre as expedições e a diversidade da natureza. Humboldt, sem dúvida, era um homem fascinante. Como se despedir de um trabalho tão intenso? Bem, acho que não precisarei me despedir para sempre.
Ele vai ser como um velho amigo que você não encontra mais. Tenho certeza de que continuarei interessada nele. Foi a mesma coisa com os meus livros anteriores. Ainda dou palestras e entrevistas sobre os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, mas não tanto quanto antes. Tenho a sensação de que desde o lançamento de A Invenção da Natureza, eu me tornei a publicitária de Humboldt. Mas isso vai diminuir também. Em 2020, vou escrever outro livro, então vou me afastar um pouco de Humboldt. Não vou me divorciar completamente, mas também terei alguns novos amigos, digamos. Não apenas Humboldt. Esse foi o Camarote 21 especial sobre o alemão Alexander von Humboldt. O programa já está online no YouTube da DW Brasil. É só acessar a playlist do Camarote 21. Até semana que vem.